existem os opioides para fazer, existem os analgésicos. Então, para isso, existe uma classe de drogas para que o paciente não sinta dor. E outra dificuldade é o paciente ver o que está acontecendo. Por isso, a sedação. Ele precisa sedar, dormir e não sentir dor quando acordar, aquele procedimento já foi realizado e ele já está na sala de recuperação pós-anestésica, com medicação sistemática para dor, para que ele não sinta dor. Porque a dor, ela não é normal. Tá? Você está sentindo dor, isso é normal, tu acabou de fazer a cirurgia. É isso que vocês vão ouvir lá na prática, na sala de recuperação pós-anestésica. Para isso, existem as drogas para ser feita, para que sejam feitas e os pacientes não sintam dor. E se sintam, que seja o mínimo possível, que não leve à instabilidade hemodinâmica do nosso paciente. Então, nós vamos falar dos tipos de... Aqui não está passando, peraí. Então, a gente vai falar dos tipos de anestesia, tá? O que é a anestesia? Anestesia é um estado de narcose. O que é narcose? Narcose nada mais é do que a depressão do sistema nervoso central, produzida por os agentes farmacológicos, e além de causar analgesia, vai causar também um relaxamento e perda de reflexo. Que esses reflexos, geralmente, eles levam à dor. Então, quando se faz a anestesia, acontece todo esse processo do paciente estar com a ausência de dor. Então, a anestesia, qual o objetivo dela? Principal? É suprir a sensibilidade dolorosa. Porque o principal objetivo, quando inventaram a anestesia, era a ausência da dor. Porque naquela época, eu já falei para vocês, como é que era feito. Os barbeiros faziam extrair o dente na marra, amputavam o dedo, amputavam a perna, e os pacientes sentiam muita dor. Era o que dificultava a realização do procedimento. Muitas das vezes os pacientes morriam de septicemia, porque não queriam amputar a perna, porque eles sabiam que ia doer muito. Então, o principal fundamento no início foi tirar a dor do paciente para que se pudessem trabalhar e se pudessem resolver o problema cirúrgico do paciente. Segundo, promover um relaxamento muscular, porque quando o músculo está relaxado, isso faz também a ausência da dor. Vocês já viram quando a gente está com dor, a gente fica contraindo, mais dor a gente sente. E quando a gente toma algum relaxante muscular, por exemplo, está com dor na lombar, está com dor muscular, está contraindo, aí você toma um relaxante muscular e aquela dor passa, porque há um relaxamento da musculatura esquelética do nosso corpo e a gente começa a sentir aquele alívio da dor. E depois proporcionar condições ideais de atuação para os médicos cirurgiões. Então, eu tenho que propor, eu tenho que colocar o meu paciente em condições ideais. Então, o médico cirurgião, ele só inicia o procedimento cirúrgico quando o médico anestesiologista, ele diz, ok, o paciente já está liberado para o início do procedimento cirúrgico. Enquanto isso, o cirurgião, ele não pode iniciar a cirurgia. Professora, e como que funciona essa anestesia durante todo o tempo cirúrgico? Vai ter que fazer a manutenção da anestesia, ela não dura a efetividade dela, vai ter que continuar fazendo a manutenção. Se precisar, faz mais um pouco, administra mais um pouco, até todo o procedimento cirúrgico terminar. Então, tem que ser feita a manutenção, que eu vou falar mais na frente para vocês. Então, fatores que determinam a escolha do tipo de anestesia. Então, existem vários tipos de anestesia. Só que existem esses fatores que vão determinar. Às vezes, eu tenho uma paciente que eu posso até fazer um bloqueio nela.
Só que ela não tem condições fisiológicas de que faça esse bloqueio, nem tem condições de pele, pode ter lesões, pode ter várias feridas na região dorsal, infectadas. Eu não vou conseguir fazer um bloqueio naquela região, porque aquele local não me dá condições fisiológicas de realizar esse procedimento. Então, não basta só eu escolher o tipo de anestesia, mas eu tenho que entender quais os fatores que determinam a escolha desse tipo de anestesia. Então, o primeiro deles são as condições fisiológicas, mentais e psicológicas do nosso paciente. O paciente, ele precisa concordar. O paciente, ele precisa entender qual vai ser o tipo de anestesia. Não adianta eu fazer, por exemplo, o meu filho é um paciente que tem paralisia cerebral, tem escoliose devido à postura dele não conseguir ficar sentado, apoio da cervical ele não tem. Então, isso, com o tempo, foi causando uma escoliose nele. Não tem condições fisiológicas, nem mentais, nem psicológicas para fazer um bloqueio subaracnoide, que é uma RAC, não tem. Então, aí eu já descarto essa possibilidade. Ou se tem alguma lesão no local, ou se o paciente se recusa a esse procedimento, então eu não posso. Outras doenças pré-existentes. Tem algumas doenças pré-existentes que eu não posso fazer determinada anestesia. Por exemplo, um bloqueio de um paciente que tem problema com coagulação. Eu tenho que ter um TAP legal para poder fazer um bloqueio, senão ele vai sangrar muito no local. Onde eu furar ali vai ter muito sangramento, pode causar um edema naquele local, complicações, compressão da medula, causar cefaleia pós-RAC e isso várias outras consequências para o paciente. Tipo e duração do procedimento cirúrgico. Se o meu procedimento cirúrgico vai ser demorado, por exemplo, uma correção de um aneurisma intracerebral dura 12 horas, 8 horas, não tem bloqueio para fazer na cabeça, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer uma anestesia geral balanceada, porque ela vai demorar horas e ali eu vou ter como fazer a manutenção do plano cirúrgico, do plano anestésico do meu paciente. Então, eu faço isso. Então, se for vou fazer a retirada de um apêndice, que está em fase inicial, não está complicado, vai durar no máximo 1 hora, eu faço um bloqueio que eu dou uma duração de 2 horas para o meu paciente, tranquilo, um bloqueio, não tem outra contraindicação, é o tipo de anestesia mais indicado para essa cirurgia. A posição do paciente para a realização da cirurgia depende da posição. Se o paciente for ficar em decúbito ventral, geralmente a gente vai fazer anestesia geral para manter vias aéreas pérvias. Porque se eu fizer um bloqueio, de repente eu faço o meu paciente ficar numa posição de decúbito ventral, o meu paciente ele pode ter uma parada cardiorrespiratória e eu não consegui identificar. E acontece muito, e já aconteceu em cirurgias plásticas. Fazem uma peridural, né, em prótese mamária, ou depois vão lipar na região dorsal, coloca a paciente em decúbito ventral, às vezes a paciente faz uma parada cardiorrespiratória e não consegue se identificar, e às vezes o paciente vai a óbito. A recuperação pós-operatória. Precisamos ver se essa recuperação seja o mais rápida possível para que ele possa ir ou para a enfermaria, ou que ele vá para a UTI, ou que ele vá para outro local de destino. A gente precisa avaliar também essa recuperação pós-operatória. Manuseio da dor no pós-operatório. Se é um paciente que, principalmente pacientes que são portadores de câncer, né, que são acometidos de câncer, que fazem tratamentos paliativos apenas, às vezes se deixa um catéter peridural para fazer aquele embolos, para que ele possa fazer a analgesia daquele processo doloroso que ele sente, né, de morfina. Às vezes fazem a xilocaína, a lidocaína mesmo, pelo catéter peridural, para que esse paciente não sinta dor. Exigências particulares do cirurgião. Às vezes o cirurgião diz, olha, eu quero peridural porque vai ser rápida,
Aí ele conversa com a equipe, não que ele vá decidir qual vai ser a anestesia. Quem decide é o médico anestesista. Mais uma conversa entre equipes, eles vão chegar a um consenso e vão decidir qual vai ser a melhor procedimento anestésico para esse paciente. Então, para que faça uma anestesia, precisa primeiramente passar por uma consulta pré-anestésica. E essa consulta pré-anestésica, geralmente não, é feita exclusivamente pelo médico anestesiologista. Muitas das vezes as pessoas acham que anestesista não é médico. Acha que o anestesiologista ele é um profissional da área de saúde, mas que não é médico. Para quem não sabe, anestesiologista é um profissional médico que faz residência de 3 anos, especializado em anestesia, para fazer todos os procedimentos anestésicos. Esse profissional, ele tem uma função muito importante durante esse processo cirúrgico. Por que, professora, que ele tem essa importância? Porque é ele que vai manter você vivo, estável hemodinamicamente, e vai agir em todas as intercorrências que aconteceram durante todo o processo cirúrgico. E se o cara não for bom, o paciente complica. Então, eu vejo hoje, a meu ver, com todo o pouco conhecimento que eu tenho nessa área, que, para mim, o principal profissional que me preocupa é o médico anestesiologista. É o primeiro. Gente, vocês me dêem só um minutinho, eu vou resolver um problema pessoal aqui rapidinho. Já, gente, voltei, desculpa. Vamos lá. Tá, então, gente, a gente precisa desse médico, né, especializado em anestesia para realizar essa consulta. E o que, que ele vai fazer nessa consulta? Primeiro, o paciente vai passar pelo cirurgião, é onde ele vai descobrir que ele tem algum problema cirúrgico para ser corrigido. E aí o médico, o cirurgião, ele já vai passar todos os exames necessários desse paciente. Aí depois que ele passa todos os exames, ele orienta o paciente que ele tem que passar por uma consulta. É o último profissional. Ele tem que passar pelo cardiologista para fazer o risco cirúrgico. E depois do risco cirúrgico, ele tem que passar o médico anestesiologista. E ele tem que levar todos os exames que ele fez. Desde imagem, cirúrgico, o eletro, o risco cirúrgico,
tudo, ele tem que levar para o médico anestesiologista. É o último profissional que ele vai fazer a consulta. Aí ele passa. Quando ele chega no consultório, esse médico ele vai fazer toda a anamnese, vai olhar todos os exames do paciente. Vai fazer exame físico, vai orientar, vai dizer qual vai ser o tipo de anestesia, provavelmente dependendo do tipo de cirurgia. Ele vai ter essa conversa aberta com o paciente para tirar todas as dúvidas necessárias sobre o procedimento cirúrgico. Só que muitas das vezes, às vezes o paciente está descompensado, está com a diabetes descompensada. Às vezes chega lá no consultório a pressão alta porque está nervoso, ansioso, às vezes a pressão aumenta. E se tiver anemia, alguma coisa que não dê para realizar, ele vai pedir para ele tratar o problema e depois retomar de novo com ele para ver se os exames estão normais para ele liberar para a cirurgia. Então, é ele que libera a cirurgia. Vai dizer, olha, o senhor José, o senhor não tem condições ainda de fazer, o senhor está com anemia muito grave, o senhor precisa corrigir essa anemia, tome isso aqui, daqui a 3 meses o senhor volta. Só que aí você diz assim, professora, só que lá na rede pública não acontece isso. Realmente não acontece. Mas eles suspendem também cirurgia, vocês vão ver lá. Se tiver com a pressão muito alta, se tiver com diabetes descompensada, se tiver com muita anemia, se tiver com alguma alteração na coagulação do paciente, eles suspendem a cirurgia. Então, o risco, dependendo da cirurgia, o risco é maior do que o benefício. Então, eles cancelam a cirurgia. Professora, e quando é emergência, o paciente chega já lá com tiro, ou então teve um traumatismo craniano, queimado. Aí é outra história. Eu não tenho tempo suficiente para preparar todo o paciente, conversar com ele. Não tenho esse tempo. É tudo ou nada. Ou ele entra para fazer a cirurgia, ou ele morre. Nesse caso, aí não dá para fazer realmente essa avaliação pré-anestésica direitinho quando é uma cirurgia eletiva, quando é uma cirurgia programada. Tá? Na emergência e urgência é diferente. Apesar do paciente entrar só se fizer exame, mesmo assim, na hora que chega na emergência, funcionou o acesso, colocou o soro, ao mesmo tempo já colhe 2 amostras de sangue, uma vai para o banco de sangue e outra vai para o laboratório. O paciente já entra no centro cirúrgico, já pelo menos com um hemograma pronto, para saber como é que está o nível de hemácias, a hemoglobina, ver se está com distúrbio de coagulação, se está precisando fazer logo transfusão. Então, tudo isso é feito na entrada do paciente. E aí, o médico anestesiologista faz a anestesia e vai fazendo a manutenção do plano anestésico e também a parte hemodinâmica do paciente. Deu para entender? Eu acho que deu, né? Ninguém falou nada. E quando esse paciente vai até o consultório, que eu falei para vocês, ele vai classificar esse paciente de acordo com o risco, de acordo com os exames que ele viu, de acordo com a anamnese que ele fez do paciente. Então, essa classificação é da Associação Norte-Americana de Anestesiologistas. É o estado físico do paciente, que se classifica ASA 1, ASA 2, ASA 3 e assim sucessivamente. E ele é classificado quando é ASA 1? Quando é um paciente saudável, por exemplo, jovem, não tem nenhuma comorbidade, ele vai apenas retirar, vai fazer uma correção de uma hérnia umbilical. E aí ele é classificado como um paciente saudável, um paciente que não tem nenhuma patologia que possa complicar durante o procedimento cirúrgico. O ASA 2 já é aquele paciente com uma doença sistêmica leve e compensada. Ele pode ter ele é hipertenso, mas é compensado.
Ou ele tem uma diabetes, mas ela é compensada, ele toma insulina, nunca altera, ele vive, consegue, nunca descompensa. Né? Ou ele tem asma, mas é compensado. Asa 3, paciente com doença sistêmica grave, que limita a capacidade, porém sem incapacidade. Às vezes o paciente que tem distúrbios vasculares, às vezes não consegue andar direito, tem ácido úrico alterado, tem gota, tem isso, limita um pouco a capacidade, mas ele não é incapaz. Asa 4, uma doença sistêmica incapacitante. Às vezes o paciente não consegue andar, ou é doença cardíaca, ao esforço ele fica dispneico. Então, a gente vai classificando de acordo com as patologias do paciente. O ASA 5 é aquele paciente moribundo que tem pouca probabilidade de sobreviver, geralmente de urgência e emergência. Eles já são classificados como ASA 5. ASA 6, paciente doador de transplante de órgão, que já são aqueles pacientes que muitas vezes estão morte, né, cerebral, encefálica, e aí eles são doadores de órgãos, só vão retirar os órgãos para transplantar em outros pacientes. Então, essa é a classificação que os médicos fazem. Lá na ficha pré-anestésica, está escrito lá, ele vai classificar asa 1, asa 2, aí vocês já vão entender o que significa isso. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de asa 1, assim, doença crônica, como eu já falei, uma hernia, uma fratura. Asa 2, distúrbio sistêmico suave ou moderado, doenças cardíacas leves, diabetes, hipertensão. Asa 3, distúrbio sistêmico grave, exemplo, diabetes, né, que pode estar descompensada, complicada, complicações pulmonares. Asa 4, doenças sistêmicas muito graves à vida, por exemplo, uma doença renal, uma insuficiência cardíaca congestiva. E asa 5, uma pequena chance de vida, que são as emergências que eu falei para vocês. Ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, politraumatismo. Então, são classificações que são dadas para esses pacientes. Aqui também está a classificação do estado físico do paciente. Como vocês podem ver, a mesma coisa aqui, ó, e as características de cada um aqui, tá? Depois eu passo essa aula para vocês, aí vocês conseguem ler, que é as mesmas coisas que eu acabei de falar. Outra coisa importante que nós devemos levar em consideração é o jejum do paciente. Se o paciente ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, nós precisamos avaliar o jejum desse paciente. Aí eu pergunto de vocês: ah, professora, eu vou retirar um cisto sinovial no meu punho, mas vai ser um bloqueio, vai ser local. Eu preciso estar em jejum? Vocês acham que eu preciso estar em jejum se eu vou retirar um cisto aqui no meu punho? Devido a uma tendinite, eu desenvolvi um cisto sinovial e é local. O médico ortopedista ele vai fazer um bloqueio local, retirar esse cisto. Aí eu pergunto para vocês, eu preciso estar em jejum? Vocês acham que eu preciso estar de jejum para poder fazer esse procedimento aqui? O que vocês acham? Sim ou não? Hein, gente? Prof, algumas pessoas no chat estão colocando que sim, outras que não. Porque, peraí, eu tentei colocar o chat junto, mas só que o slide não está passando. Acho que sim, sim, professora, acho que sim. Não. Tem um que diz que sim, tem uns que diz que não. Então, toda vez que a gente for realizar qualquer procedimento cirúrgico dentro do centro cirúrgico, precisamos estabelecer o jejum do paciente. Por que, professora, que eu preciso estabelecer um jejum se o médico ele vai retirar um cisto aqui no meu punho e é anestesia local? Não vai envolver vias aéreas, não vai envolver nível de consciência, e eu vou estar aqui.
Se for no centro cirúrgico, a gente precisa respeitar o protocolo de jejum. Se for feito lá fora, na emergência, eu cheguei lá, não, eu vou fazer aqui na emergência, eles fazem tranquilo. Por quê? Porque, de repente, pode romper algum vaso significante, pode demorar mais, às vezes acha que é só um cisto sinovial e não é só um cisto sinovial. Eu já vi paciente ter que desenvolver um bloqueio de plexo para demorar mais o tempo, aqui anestésico, só que o médico não conseguia fazer o bloqueio de plexo, porque é bem difícil fazer bloqueio de plexo braquial. E aí o que aconteceu? Teve que fazer anestesia geral no paciente, para poder fazer a correção do vaso que foi rompido aqui. Chamou o vascular e tudo para poder fazer a anastomose do vaso que foi rompido. E aí? Por isso que a gente precisa estabelecer o jejum do paciente. E esse jejum do paciente, ele tem que ser feito de acordo com a idade do paciente e com o que ele come, tá? Então, se o paciente tem uma idade de 0 a 6 meses, para o sólido, 4 horas de jejum é o suficiente. Para o líquido, 2 horas de jejum. Geralmente, uma criança de 0 a 6 meses, ele tem um metabolismo muito mais acelerado do processo digestório do que um adulto. Por isso, esse tempo é menor. De 6 a 36 meses, se for sólido, 6 horas de jejum, se for líquido, 3 horas. Maior que 36 meses, 8 horas de jejum e 3 horas de líquido. Então, líquido para a gente é líquido, não pode ter nada sólido. É água, uma água de coco, nada que tenha partículas, que seja de consistência mais pastosa, de consistência só. É líquido mesmo. Que às vezes o paciente precisa, às vezes, tomar uma medicação que não pode deixar de tomar, né? Ele pode tomar 3 horas antes, um líquidozinho, ou então uma pequena quantidade de água para tomar uma medicação, que tem que tomar de horário. Então, a gente tem que estabelecer, é muito importante. E muitas das vezes, essa é uma das perguntas as quais a gente faz quando o paciente está lá em cima, quando o paciente entra no centro cirúrgico e quando o paciente está na mesa cirúrgica. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque esse paciente, muitas das vezes, mentem. Principalmente em hospital público, que às vezes ele está marcada a cirurgia dele para hoje. Aí, ontem a enfermeira passou isso, olha, a partir das 22 horas o senhor não pode comer mais nada. Nada. E o senhor pode tomar só água até tal hora. Depois desse horário, o senhor não pode mais nem água tomar. Aí o paciente não aguenta, aí dá fome, aí ele vai lá e belisca um pouquinho. Aí passou o café da manhã, ele se faz de desentendido, pega o café e toma. E vai para o centro cirúrgico, chegou a hora dele. Quando chega lá, nós perguntamos novamente: oi, senhor José, bom dia, tudo bem com o senhor? E aí, o senhor comeu? Aí ele vai dizer: não. Que horas foi que o senhor comeu? A última vez que o senhor comeu? Ele vai: foi lá para as 22 horas. O senhor não tem certeza que hoje, no café da manhã, o senhor tomou pelo menos o café com leite? Ou comeu um pedacinho de pão? Aí ele vai dizer: não, olha, senhor João, o senhor tem que falar a verdade, porque se o senhor não falar a verdade, isso pode trazer alguma complicação na sua cirurgia, e o senhor pode complicar a sua cirurgia. E essa complicação, às vezes, o senhor pode ficar muito mais tempo internado, se recuperando. Aí ele vai dizer: olha, eu tomei um pouco de café com leite e eu comi 2 dedinhos só assim de pão. E aí, suspende a cirurgia. Porque se ele comeu, vai ter que ser suspendido. Porque se ele não pode estar com o estômago com alimento no procedimento cirúrgico. Porque ele pode correr risco de broncoaspiração, fazer uma pneumonia broncoaspirativa e para uma UTI gravíssima, entubado, devido a uma negligência do próprio paciente e da equipe, se não investigar e for lá, entendeu? E falar mesmo com ele, porque eles mentem.
Porque às vezes eles já estão há 2 meses esperando a cirurgia, 6 meses esperando a cirurgia. Às vezes está lá no hospital mesmo, todo dia, aí chega um paciente mais grave lá no João Lúcio, chegou um paciente ferimento por arma de fogo, tira o pobre do seu José, bota o ferimento por arma de fogo. Mais um dia em jejum e nada. Então, nós precisamos realmente saber investigar bem toda a história do paciente, para que ele não possa complicar durante todo o período intraoperatório e pós-operatório imediato. E antes da anestesia, quando o paciente passa lá na avaliação pré-anestésica, o médico anestesiologista ele deixa as drogas pré-anestésicas prescritas para antes dele ir para o centro cirúrgico. Por que eles deixam? Porque geralmente o que eu acabei de falar para vocês? O que eu acabei de falar para vocês? O paciente tem medo de quê? De morrer, tem medo de ir, de não voltar. Então, essa medicação é para diminuir a ansiedade do paciente, evitar que eleve a pressão arterial e evite também que ele faça crise de broncoespasmo de tanta ansiedade que ele tem durante a cirurgia. E a droga mais utilizada é o diazepam, geralmente de 5 a 10 miligramas, depende do paciente. É feito só para deixar aquele paciente em um estado assim bem calmo, tranquilo, para que ele não tenha essas complicações e não seja suspensa a cirurgia dele. Porque se não baixar a pressão arterial, não se pode fazer cirurgia em pacientes com uma pressão arterial muito elevada, porque ele corre risco de ter uma parada cardíaca. Então, a gente não, ou então ter um acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, a gente não se faz cirurgia quando o paciente está com a pressão muito alta. Por isso, a gente precisa cuidar, tratar, orientar e administrar todas essas medicações prescritas para evitar essas complicações e evitar suspender a cirurgia do paciente. Tá, então o paciente ele já sabe que vai ser submetido à cirurgia, ele já passou pelo cirurgião, ele já passou pelo médico cardiologista, ele já passou pelo médico anestesiologista, e ele já passou lá na enfermaria, já passou pela equipe de enfermagem, também já foi orientado, todas aquelas orientações do pré-operatório com o enfermeiro. O paciente já está pronto para ir ao centro cirúrgico. Já foi feito o diazepam dele, o seu José está tranquilo, está só esperando a hora de entrar no centro cirúrgico. O seu José foi chamado para o centro cirúrgico, e aí ele chega, vai ser recepcionado pela enfermeira perioperatória, que vai recebê-lo, junto com a enfermeira da enfermaria, e vai passar todas as orientações e as especificidades desse paciente. O que ele tem, o que ele não tem, quais são os cuidados, o que ela deve levar como ponto mais relevante, o que seu José fez. Então, tudo isso tem que ser passado. Não esqueçam nunca que a comunicação nossa, da equipe de saúde, principalmente nossa da enfermagem, ela tem que ser uma comunicação efetiva e contínua. É um círculo que não pode ser rompido. Porque se eu deixar de dar uma comunicação aqui e eu pular, cortar o círculo e passar para cá, aquela informação aqui que não foi continuada, não foi dada para o próximo colega, isso pode levar algum dano ao meu paciente. Então, na maioria das vezes, vocês vão perceber quanto é importante nós nos comunicarmos de maneira efetiva. Se nós não nos comunicarmos de maneira efetiva, nós vamos, com certeza, levar alguma falha da assistência de enfermagem. E se eu levo a falha da assistência de enfermagem,
eu vou ter uma consequência muito ruim lá na frente. Ou para a gravidade do meu paciente, ou descaso do meu paciente. Uma das duas. Pode ter sido só um descaso, mas eu posso também agravar o estado de saúde do meu paciente se eu não conseguir ter essa comunicação efetiva. Hoje em dia, você não vê mais a passagem de plantão. Um erro que está acontecendo a cada dia que passa. E esse erro está levando a muitas complicações. Vou citar um só antes de eu deitar o seu José na mesa cirúrgica aqui. Então, pense vocês, que vocês estão lá no plantão. Vou falar uma coisa bem básica, bem simples, tá? O seu José, ele vai ser submetido a uma colestectomia com exploração de vias biliares e vai ser utilizado o contraste, porque eu preciso ver se tem obstrução do colégio, eu preciso colocar aquele contraste. E vai vir radiação. Só que eu tenho uma coisa muito importante para falar do seu José. Ele tem alergia a contraste. Porque, como que eu sei? Porque eu sou uma enfermeira que eu coletei todas as informações necessárias do meu paciente e eu estou segura que eu conheço o seu José. Eu sei até que o seu José gosta de comer o peixe com a farinha marini torrada dentro do forno. De tão assim que eu fiquei com o seu José. De tanto que eu fui a fundo buscar todas as informações do que ele gostava, do que ele não gostava, como que era a vida diária dele. Eu fiz a anamnese geral do seu José. Só que eu errei, porque na hora que eu vou passar para minha colega, eu esqueci de falar esse ponto importante, que ele era alérgico ao contraste. Eu esqueci de falar. Quebrei a minha corrente de comunicação efetiva. Quebrei. Eu fui lá e peguei a tesoura e falei tudo. Falei da farinha, falei do peixe, falei que ele gostava de unir de rede, falei que o seu José era assim, assim, mas não falei que o homem era alérgico ao contraste. Ao certo tipo de contraste que eu tinha no hospital. E aí, se eu não falo, ninguém sabe. Porque vocês acham que lá dentro da sala operatória, às vezes, nem perguntam, nem se apresentam, que é o que nós estamos fazendo lá no Hospital João Lúcio, é a sensibilização da cirurgia segura, porque não existe lá. De apresentar a equipe, oi, bom dia, sou a equipe, você que é enfermeira, que é anestesista, que é equipe cirúrgica, que não existe isso, não existe. Isso não existe. Só no papel. E a gente está tentando implantar isso lá. Então, vocês nem se apresentam. Quem é, quanto mais ficar perguntando outras coisas do paciente. E eu não falei para minha colega sobre esse ponto importantíssimo. E aí lá vai o seu José ser submetido à cirurgia, faz o contraste, lá apresenta uma alergia, faz um choque anafilático gravíssimo, fica entubado, vai para a UTI. E aí? Deu para entender? Como é importante a comunicação ser efetiva? Como é importante eu, enfermeiro, falar tudo que é importante. Será que naquele momento eu falar que o seu José gosta de peixe com farinha marini era importante para a cirurgia? Não, não era importante. Mas por que eu perguntei? Uma forma de se familiarizar com ele, ficar xará com o seu José. Ele gosta, ele confia em mim, ele vai falar tudo, não vai esconder nada, ele vai falar de todos os anseios, de tudo que ele está com medo. Eu vou conseguir perceber se ele está com ansiedade, eu vou conseguir perceber algo que ele não quer falar, eu vou conseguir ter o quê? A confiança do seu José. Quando a gente tem confiança em alguém, a gente confia, a gente
fala para uma pessoa. Só que ele confiou em mim e eu errei. Por quê? Porque eu não falei para minha colega. E coitado do seu José, pagou caro. Por quê? Porque eu não fiz a minha comunicação efetiva. Eu não dei continuidade da minha sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Eu quebrei esse círculo. Eu quebrei essa corrente. E aí? Dá para entender como é importante nós estarmos sempre em comunicação efetiva, em continuidade da assistência, porque uma informação pode salvar a vida do paciente, ou uma informação pode levar à morte de um paciente. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. É por isso que eu gosto da enfermagem, porque a enfermagem, você está ali, ó, ao lado do paciente, cuidando, conversando, acompanhando cada dia melhor a evolução do teu paciente. Mas também a gente sofre quando a gente vê que ele não está evoluindo bem, que ele vai afundando, e chega a óbito, a gente sofre. Tanto a gente vê tantas alegrias, como a gente vê tantas tristezas. Mas isso faz parte do nosso ofício, da nossa profissão. Então, gente, eu já passei todas as informações para minha colega lá do centro cirúrgico, ela pegou o seu José e levou lá para a sala operatória, tá aí a fotinha da sala operatória, mesa cirúrgica, o foco, lá no cantinho um aparelho de anestesiologia. E aí eu eu necessito que a minha sala operatória esteja com a minha monitorização mínima para o procedimento do seu José. Se faltar o que eu quero, uma coisinha, eu fecho a sala, mas não vai ter cirurgia. A senhora tem autoridade para isso, enfermeira? Tenho e devo ter. Se não tem a minha monitorização mínima, eu não coloco meu paciente na sala. Para quê? Para ter risco? Não coloco. Então, uma das coisas primordiais é o enfermeiro do centro cirúrgico, ele fazer o checklist de todas as salas, de todo o setor. Se tudo está funcionando. Isso é responsabilidade nossa do enfermeiro. Então, eu tenho que ter a minha monitorização, meus equipamentos funcionando. Não adianta ter de enfeite. Eu não quero enfeite, eu quero que ele funcione. E ele seja eficaz para aquilo que eu estou precisando. Então, quais são, professora, a minha monitorização mínima? A monitorização mínima é o cardioscópio, oxímetro de pulso, aparelho para verificar, aferir a pressão arterial, não invasivo e capnógrafo. Dessa monitorização mínima aí, qual desses aí vocês não viram e não conhecem? Vocês podem falar, porque no chat eu tô com algum problema aqui, que eu não consegui abrir a tela do chat. Aí é bom que vocês falem. Tem algum desses aí que vocês nunca ouviram falar e não sabem para que serve? A senhora pode explicar sobre o aparelho de anestesiologia? Posso. E dentro dessa monitorização mínima aqui, vocês conhecem todos esses equipamentos? O cardioscópio, o oxímetro de pulso, arterial não invasiva e o capnografia? Capnógrafo não, professora. Capnógrafo não. O capnógrafo, ele é dos equipamentos de monitorização mínima que eu tenho que ter. Por quê? Para que serve o capnógrafo? Para medir os níveis de CO2 nas pacientes que estão entubados. Ah, professora, mas o meu paciente não vai ser entubado. O meu paciente ele vai fazer um bloqueio. Para que eu vou querer um capnógrafo? Se vai fazer um bloqueio, eu vou botar um catetezinho de O2, eu não vou precisar de capnógrafo, porque ele não vai estar entubado. E se complica? E se de repente abre, acha que é uma apêndice e é um CA, é um câncer? Eita, lá vai, entuba o paciente de emergência, corre Dona Maria, corre o seu Chiquinho, corre todo mundo da cozinha, entubou o paciente.
E cadê o capnógrafo? Enfermeira, não. A senhora disse que não precisava, porque era só um bloqueio. Deu para entender? Nós, enfermeiros, trabalhamos com planejamento. Eu não vou esperar acontecer para eu colocar. Eu vou já deixar na minha sala, porque numa emergência, ele está lá. E a emergência é segundos para você salvar a vida do seu paciente. Então, ele precisa estar na sala. O aparelho de anestesiologia, ele é esse aparelhinho que vocês estão vendo, azulzinho aí no fundinho da foto. Tá? Ele tem um monitor em cima e ele tem toda a rede de gases passando de oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido, porque ele é um ventilador mecânico, só que com mistura de gases, que eu vou falar dos anestésicos inalatórios, onde tem o isoflurano, o sevoflurano, o alotano, que vai ser a parte da anestesia inalatória. Geralmente, a anestesia geral, em cirurgias de grande porte, é feita a balanceada, que mistura a venosa, feita pela veia, o nome já diz, e a inalatória, que é feita pelo nariz, que vai através do tubo. Quando o paciente está entubado, ele vai mistura de oxigênio com o gás inalatório anestésico, junto com o oxigênio, e vai pelo tubo, porque ele vai estar entubado. Tá? Então, o aparelho de anestesiologia, ele é de competência do médico anestesiologista. É ele que vai calibrar, é ele que vai dizer quanto de FO2 ele vai colocar, se ele vai colocar uma ventilação de volume, se ele vai botar pressão, de acordo com a anamnese do paciente, de acordo com a classificação do paciente. Então, esse aparelho é exclusividade do médico anestesiologista. É ele que vai manusear esse aparelho. Tá? Então, esse aparelho é também obrigatório estar dentro da sala. Porque sem esse aparelho não tem cirurgia. Drogas anestésicas. Como que eu vou fazer, né, realizar procedimento cirúrgico médico se não tiver droga anestésica? Máscara facial para fazer a indução anestésica. Cabo e lâmina de laringoscópio, preciso para fazer intubação orotraqueal ou nasotraqueal. Não sei se vocês já presenciaram alguma intubação, já viram como se faz uma intubação naso, principalmente em traumas de cabeça e pescoço, traumas de face, onde tem muito trauma em mandíbula, onde o médico precisa manusear a cavidade oral, a intubação é feita de forma nasal. Tubos endotraqueais de vários tamanhos, porque a anatomia do paciente varia muito, de paciente para paciente, então tem várias numerações. De criança vai do 4 até o 6,5. Aí o adulto já começa do 7 e vai até o 9. Então depende muito da anatomia do paciente. Então por isso que a gente precisa ter várias numerações de tamanho. A fonte de aspiração, eu preciso ter um aspirador, porque para aspirar as secreções do paciente, tanto na hora da intubação, quanto na hora da extubação, ou até mesmo pacientes que não foi intubado das drogas anestésicas, e eles querem, né, vomitar, e a gente precisa aspirar para que eles não broncoaspirem esse conteúdo gástrico. Porque às vezes um paciente de emergência, né, ele acabou de sair da sua casa, se alimentou e sofreu um acidente, chega no hospital, estômago cheio, mas tem que ser atendido. Então, o risco que ele corre de ter uma pneumonia broncoaspirativa. E a gente tem que ter a rede de gases lá, os monitores, as bombas de fusão e material de reanimação cardíaca. Às vezes, o paciente pode parar durante a cirurgia e precisa ser reanimado. Então, nós temos que ter tudo muito bem organizado ali na sala, para que não saia de uma sala correndo para outra, de uma sala para outra, e isso perde tempo. E reanimação não se pode perder tempo.
Tem que ser tudo na sequência, de acordo com o protocolo, da maneira mais rápida possível, porque cada minuto é uma chance que o paciente tem de viver. Se você demorar mais tempo, mais chance ele tem de não sobreviver. Então, por isso que nós, enfermeiros, temos que trabalhar com planejamento. Eu não vou colocar um paciente na sala, toda a sala sem aparelho de anestesiologia, não existe. Sem isso daqui, é o mínimo, tá, gente? Isso aqui é o mínimo. Existem outros equipamentos, tem da pressão invasiva, tem o aparelho que a gente tem para aferir a pressão intracraniana, a PIC, tem outros aparelhos que a gente tem lá, só que não ficam disponíveis na sala, porque às vezes acontece de sumir, e a gente guarda numa sala específica. Aí, quando há necessidade daquela cirurgia, de um aneurisma cerebral, de um tumor cerebral, a gente precisa fazer a monitorização da pressão intracraniana, aí vai lá com a enfermeira, tem um armário que fica fechado, pega o aparelho que afere a pressão intracraniana com um catéter que é colocado, tá, na cabeça craniana, para aferir a PIC do paciente. Então, existem equipamentos que são trancados. Esses que eu estou mostrando para vocês são os mínimos que vai ter em todas as salas de cirurgia. Os mais específicos, mais com a especificidade das cirurgias que vai ser realizada, eles são guardados e trancados. Existem outros monitorizações. E agora, né? O paciente já está lá na sala. Que tipo de anestesia vai ter? Já falei, de acordo com a cirurgia. Existem cirurgias rápidas, como cesariana, apendicite, hérnia, às vezes uma fratura de membro inferior, que é rápido, são procedimentos rápidos, eles optam pelo bloqueio. Cirurgias mais demoradas, cirurgias que vão requerer mais de 2 horas de cirurgia, um tempo cirúrgico mais elaborado, eles vão optar pela anestesia geral. Então, depende muito do tipo de cirurgia e das condições clínicas do paciente. Se vocês me perguntarem, professora, qual é a anestesia mais segura no seu ponto de vista? Eu acho que é a geral. Porque a geral, ela mantém as suas vias aéreas pérvias, e quando a gente tem nossas vias aéreas pérvias, a gente tem a nossa função cerebral preservada. E quando você tem um bloqueio, de repente, você tem uma parada cardiorrespiratória de uma paciente com bloqueio, até você entubar, até você reanimar, ela pode sofrer algum dano de hipóxia. E pode sair sequelada, que eu já vi paciente sair sequelada. Então, a meu ver, o que eu acho mais segura é a anestesia geral, mas é uma das mais caras. Então, ela é a anestesia que é mais cara. Então, eles optam mais mesmo quando é anestesia, quando é cirurgias de grande porte, pacientes muito mais complicados, de pacientes mais graves, pacientes que requer mesmo uma atenção redobrada, aí eles optam pela anestesia geral. E crianças também, tá? Criança sempre é feita anestesia geral. Porque não se faz ainda bloqueios em crianças que estão em desenvolvimento, principalmente criança de 1 ano. Não tem como fazer um bloqueio, uma hack numa criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Então, são feitas anestesia geral. Só que a gente vai enfatizar aqui, né, o adulto, que faz parte da nossa disciplina. Então, a anestesia geral, ela promove uma analgesia, a imobilidade, hipnose e bloqueio das respostas reflexas. Ou seja, o paciente fica inconsciente, fica totalmente sedado, e fica preparado para o procedimento cirúrgico. E ela tem fases. As fases dela é indução, que é a hora que você começa a induzir o início dessa anestesia, que vocês vão observar muito bem na prática. Ela tem a fase de manutenção, que é manter o plano anestésico, porque às vezes o paciente está lá, aí ele começa a se mexer, começa a querer despertar. E aí o cirurgião, a gente, olha aí, doutor, a gente até bagunça. Fecha a porta que o paciente quer fugir. Aí ele vai lá, faz mais anestesia, faz a manutenção para manter o paciente sempre na analgesia, naquele plano anestésico.
E a reversão é o despertar do paciente. Acabou a cirurgia, fechou, fez a síntese, colocou o curativo, acabou, aí o médico, anestesiologista, vai fazer o antagonista e vai fazer a reversão das drogas feitas para que o paciente acorde e vá para a RPA. Então, a anestesia geral, ela pode ser só inalatória, principalmente vocês estão vendo nessa figura do lado, uma máscara facial, que aqui está passando só oxigênio e está passando o anestésico inalatório. E isso já é o suficiente para causar a sedação no paciente. E aí, o que eles utilizam mais? Alguns exames, só para a paciente ficar sedada, não ver. E, ao mesmo tempo, eles fazem medicação para dor. E pode ser balanceada. Ela pode ser tanto a inalatória quanto a venosa juntas, principalmente cirurgias mais demoradas. E aí, depende da cirurgia, ele vai optar se vai ser só uma inalatória, se vai ser balanceada, ou se também vai ser só a venosa. Às vezes, em endoscopia, por exemplo, no exame de endoscopia, eles fazem só a venosa. Então, existe essa associação da anestesia geral. E fala geral porque elas, todas as três, se optar pela só venosa, ou só inalatória, ou a balanceada, ela vai causar hipnose e amnésia no paciente. Por isso que se diz que é anestesia geral, porque ela causa esse efeito de hipnose e amnésia, tá? E ainda vai causar um relaxamento muscular e vai fazer a proteção neurovegetativa. É isso que eu acabei de falar para vocês. Por isso que eu acho que ela é uma das mais seguras das anestesias que eu conheço, é a anestesia geral. Alguma dúvida até aqui? Então, a anestesia geral balanceada é quando a anestesia geral é inalatória e intravenosa. Exatamente. Ele balanceia os dois tipos de anestesia. Obrigado. Geralmente, vocês vão ver sempre a maioria balanceada. Geralmente, onde vocês vão ver quando é mais inalatória é em pediatria. Às vezes, tem uma criança que cai e luxa, faz só o ossinho sai do lugar e faz uma redução de influenta. Aí eles fazem só uma máscarazinha com oxigênio, só uma sedaçãozinha para conseguir sedar a criança, para ele puxar e colocar o osso no lugar. Geralmente utiliza muito em pediatria, só inalatória. E a venosa utiliza muito em alguns exames, como colonoscopia, endoscopia, alguns exames só para o paciente mesmo dormir por um período curto, só até fazer o exame. E nas cirurgias mesmo grandes, geralmente eles fazem ela balanceada, faz a venosa com a inalatória junto. Isso aí vocês vão ver muito na prática quando vocês estiverem lá no centro cirúrgico. Aí Professora? vocês vão... Oi. Falhou para mim na hora que a senhora estava falando sobre o que a anestesia pode causar. Ela pode causar hipnose, amnésia, é isso? Pode, por causa das drogas. Entendi. A amnésia é que você vai perceber que quando você terminar a cirurgia, você não vai lembrar do que aconteceu. Se te perguntar assim, faz uma anestesia geral, balanceada, aí te pergunta assim, tu lembra de tudo que aconteceu da tua cirurgia? Tu não vai lembrar, isso é amnésia. Você não vai lembrar do que aconteceu. Geralmente o dormonide, ele tem essa ação da amnésia. Até mesmo quando tem pacientes que fazem um bloqueio e eles fazem o dormonide para ter essa sedação e para não lembrar da experiência, para não ficar uma maneira de ser traumática para o paciente. Já imaginou se o paciente ele está em hipnose, ele está ali, não sente dor nem nada, mas ele tá lembrando de tudo, cortando ele, sentindo e tal. Ele vai ficar com trauma. Então, a amnésia ela é uma maneira de não deixar o paciente com trauma cirúrgico do procedimento, dele não lembrar do que aconteceu. Beleza, professora, obrigada. Ele pode até lembrar em alguns, eu acho que não sei essa palavra, alguns relances, flashes,
Eles lembram de alguém, eu ouvi longe alguém, mas ele não lembra de tudo que aconteceu durante toda a fase intraoperatória. Isso aí se chama amnésia. E o Dormonide é a medicação que eles utilizam para fazer essa ação. Então, a gente vai falar de cada fase. A fase da indução essa figura que vocês estão vendo aí é exatamente isso daí. Ele pega a máscara facial junto com anestésico inalatório e junto com oxigênio. Tá? Então, é oferecido um suporte de oxigênio a 100%, para que tenha uma oxigenação bem efetiva, porque quando ele fizer a parte venosa, que ele for entubar o paciente, demora um pouco, então ele precisa estar bem oxigenado para aguentar esse tempo que ele vai ficar sem oxigênio. Então, é utilizada a medicação de ação analgésica, como os opioides, que é o fentanil, que é feito. Vocês vão ver, primeiro eles vão preparar várias seringas. Primeiro é feito o fentanil, que é para tirar a dor do paciente, porque a intubação ela é dolorosa. Depois, medicação de ação hipnótica, que é o tilpental, midazolam, diazepam, tomidato, cetamina, propofol, e o sevoflurano, que ele é inalatório. Por que ele utiliza? Para deixar o paciente já lá sedado. E drogas antagonistas dos opioides. Essa droga antagonista é para tirar o efeito dos opioides, que é o naloxona, que reverte a depressão respiratória e a sedação. E bloqueadores neuromusculares, como a succinilcolina, o atracol e o pancurônio. Esses bloqueadores neuromusculares é o que vão fazer o relaxamento da musculatura esquelética. Porque não se faz relaxamento de musculatura lisa, senão o coração pararia. Tá? Então, as drogas elas são muito bem estudadas, muito bem pensadas. Tanto é que vai ser só o músculo esquelético mesmo, só a musculatura esquelética vai ter esse relaxamento, para facilitar o campo operatório e que os cirurgiões consigam o campo cirúrgico mais adequado para a cirurgia. Eu digo isso para vocês porque, bloqueadores neuromusculares, vai fazer relaxamento muscular. Já aconteceu isso não é mentira, isso foi um fato real. Já tem mais de 10 anos que aconteceu, eu sempre falo, porque era um técnico de enfermagem lá do 28 de agosto, trabalhava no centro cirúrgico de lá, tinha acesso a essas medicações, que vocês vão observar que elas ficam lá, nas salas cirúrgicas, todo mundo pode ter acesso, quem quiser pegar. E ele não tinha um conhecimento científico muito do efeito dessas medicações. E o que aconteceu? Um dia de plantão, ele muito cansado, com dores musculares, ele levou um atracuro para casa, para fazer nele e eu vou fazer para me dormir, que eu estou com muita dor lombar, e relaxar minha musculatura e vou deitar. Aí o que aconteceu? Ele relaxou sim a musculatura dele e morreu, consciente, sem conseguir respirar. Porque quando ele faz o atracuro, ou o pancurônio, ou faz os bloqueadores neuromusculares, ele vai relaxar toda a musculatura esquelética. E a expansibilidade torácica exige a musculatura esquelética para puxar o ar na inspiração e na expiração. E ele não conseguia fazer isso. Ele morreu, provavelmente consciente, porque a pessoa fica consciente, mas não consegue respirar. Então, ele morreu. Então, muito cuidado, que a gente tem muitos casos. Eu já tive um amigo, meu enfermeiro, que morreu de overdose de midazolam com fentanil, era viciado, morreu lá no João Lúcio, dentro do banheiro. A gente fez horário, ele era meu amigo de plantão. A gente fez horário, ele foi no primeiro horário, de meia-noite às 3, e eu ia de 3 às 6. Quando deu 3 horas, nada dele voltar. Aí deu 3h30, nada dele voltar. Aí eu fui ao conforto, fui lá no conforto dos enfermeiros, ele não estava. E dentro do conforto tinha o banheiro, eu vi a luz acesa. Aí eu disse assim, fiquei com vergonha de bater, né, que ele era homem, eu falei, acho que ele deve estar no banheiro.
Aí demorou, eu falei, vou voltar lá para a RPA, que eu estava com 3 pacientes gravíssimos, entubados, politraumatizados. Aí eu voltei e vi que a luz continuava acesa. Eu bati, não respondia. Aí eu já fiquei, chamei um técnico de enfermagem, ele deu chute na porta. Quando ele chutou a porta, ele estava caído. Estava com 2 frascos, um de fentanil, um de dormonide seco, e ele tinha feito na veia dele. E ele estava com a bermuda, com a calça assim, já no meio da perna. Acho que ele ia fazer xixi, não sei. Eu sei que eu encontrei meu colega morto por overdose de fentanil e dormonide. E outra funcionária nossa, do João Lúcio também, só que ela levou para casa. Quando o marido abriu o banheiro, ela estava morta, estava lá as ampolas de fentanil e dormonide. Então, não é difícil vocês encontrarem profissionais da área de saúde viciados nessas drogas. Elas ficam de livre acesso, é fácil acesso pegar, e quem se vicia nessas drogas geralmente tem depressão ou tem algum problema psicológico, e quando faz a droga, vocês não viram o Michael Jackson gostava de fazer o Propofol, ele se sentia bem, né, tinha um bem-estar. Então, são drogas perigosas. E tem muita gente na área de saúde que são viciados nesse tipo de drogas. Tá? Então, são drogas que viciam e também, quanto mais você faz, é igual às outras drogas, né? Como uma cocaína, como a maconha, como outras drogas que quanto mais você vai usando, mais seu corpo vai causando dependência. E aí você pode achar que aquela quantidade já é pouca, aí vai fazendo mais, né? Chega uma overdose que leva a óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso tudo foram histórias reais mesmo, que são preocupantes. Eu até falo, quando eu era enfermeira, eu no meu plantão, eu tinha a chave do armário dos tóxicos, só que infelizmente a gente precisa deixar uma caixinha em cada sala, porque os pacientes chegam na emergência, até eu abrir o armário, pegar a caixinha, levar para a sala, o paciente já perde tempo. Então, infelizmente, quem trabalha dentro do centro cirúrgico, que tem acesso a essas medicações, é bom não experimentar, tá, gente? Porque realmente elas viciam mesmo. E a fase da manutenção, que eu já falei para vocês, é onde vai manter o paciente todo o plano anestésico. Ele precisa estar sempre em relaxamento muscular, em hipnose, ele precisa estar sempre mantendo relaxado e mantendo a proteção neurovegetativa dele. E tem que ter a monitorização do paciente. Está monitorado, o médico anestesiologista não pode sair da sala. Ele tem que ficar do início ao fim da cirurgia. Na fase de manutenção, as medicações são feitas, muitas das vezes, hoje em dia, eles estão fazendo mais com bomba de fusão. Eles já deixam a bomba de fusão calculada, uma vazão, seringa, já para ir mantendo lá o plano anestésico, para eles não terem que estar fazendo bolos. De repente, no bolos, eles estarem fazendo uma quantidade maior do que a capacidade do paciente. Então, eles calculam pelo peso, e muitas das vezes eles estão fazendo a manutenção agora com aquelas bombas de fusão de seringa. E aí evita fazer superdose nos pacientes. E a fase da reversão são o despertar do paciente, é onde o paciente vai acordar, e para isso ele precisa fazer um antagonista dos opioides, porque ele fica dormindo pelo fentanil, né, pelos relaxantes musculares, pelo pancurônio, succinilcolina, e aí ele tem que fazer um antagonista, senão ele não acorda. E ele faz o naloxona, que é a medicação antagonista, para fazer. Quando eles fazem, o paciente já começa a acordar, já começa a espernear, já começa a querer puxar o tubo, o efeito é bem rápido e a ação é bem rápida da reversão do paciente. Professora, quando que a gente vai estubar esse paciente? Quando que o médico, né, vai estubar o paciente? Se for um paciente muito grave, politraumatizado, paciente de cirurgia de aneurisma cerebral, tumor cerebral,
cirurgias cardíacas, eles não são estubados. Eles vão continuar entubados vão para a UTI. Lá na UTI vai ter todos os cuidados intensivos e eles vão fazer o desmame ventilatório dele de acordo com a evolução, a progressão do paciente do pós-operatório. Ele só estuba os pacientes que são pacientes estáveis, que não têm nenhuma comorbidade e têm condições ventilatórias de respirar sozinho. Aí eles estubam. Se for paciente que eles veem que não tem condições de ficar sem ventilação mecânica, mantém o paciente entubado utilizando sedação, que é o fentanil e o dormonide, utilizado para fazer o coma induzido do paciente, para que ele fique entubado. Senão ele quer acordar, ele vai tirar o tubo, ele vai arrancar a sonda, o dreno, então ele precisa se manter sedado durante todo o período da ventilação mecânica. Então, a gente sabe que na reversão vai ter uma supressão dos gases, vai ser feito os antagonistas e o paciente acorda. E quando ele acorda, ele vai para onde? Ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica em oxigênio. Todo paciente que vai para RPA, a gente sempre deixa o oxigênio 1 litro, 1,5 litro, até ver o paciente despertar, ficar acordadinho, conversando, aí a gente faz e retira esse oxigênio do paciente. Nós mesmos, enfermeiros, a gente já tem essa autonomia para fazer isso na RPA. E a inalatória, eu já falei para vocês, tá? Só estou mostrando aqui, mas é só através da máscara inalatória, onde há a mistura de gases, né, do anestésico volátil, que é o isoflurano, o sevoflurano, o alotano, junto com oxigênio. Já falei para vocês, só para vocês demonstrarem. Por que são anestésicos voláteis? Porque eles vão em forma de vapor. Quem está grávida, quem está no primeiro trimestre de gravidez, não pode estar numa sala onde tem uma anestesia inalatória. Porque como são gases voláteis, eles vão em forma de vapor. E esse vapor, ele dissipa para toda a sala. Tanto é que quem trabalha em centro cirúrgico, chega em casa, a pessoa que não é da área de saúde sente, porque está com cheiro de remédio. Por quê? Por causa dos anestésicos voláteis, que eles vão se dissipar e aí eles vão vir em forma de vapor. E eles são teratogênicos, causam uma formação congênita nos bebês. Então, é necessário que quem esteja grávida não entre em salas de anestesia geral, que use inalatório, só após o primeiro trimestre. Quando eu estava grávida da minha filha caçula, já tem 15 anos, eu fiquei, durante todo o período, eu fiquei com tanto medo que eu tenho um filho especial não por fatores genéticos, né? Foi por erro médico. Mas eu fiquei com medo, eu estava grávida, eu disse, meu Deus do céu, se eu ficar aqui é teratogênico, eu fiquei com medo. Aí eu pedi para mim ir para a central de material de esterilização. Foi lá que eu fiquei o período de toda a gravidez da minha filha caçula. Já com medo, já aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver que horas são. Vocês querem um intervalo para ir ao banheiro? 10 minutinhos? Sim, professora. Então, vamos dar um intervalo de 10 minutinhos. Aí a gente vai ao banheiro e daqui a pouco a gente retoma de novo a nossa aula, tá bom? Tá bom.